Urgente, urgentíssimo! Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os outros ministros do STF, são detonados internacionalmente por revistas, por jornais. Nem eles estão aguentando mais as decisões que eles estão fazendo no Brasil. Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade. Se fosse um país onde as leis funcionassem, eles já eram para ser impeachment. Olha só, patriotas. Revista internacional decreta: Moraes e o STF são um risco para a democracia. Gente, é inacreditável, mas é isso aí. A The Economist detonou geral, detonou Alexandre de Moraes, o STF, afirmando que enfraqueceram a democracia por meio das decisões abusivas de Moraes e do STF. E agora eu quero ver qual que é a desculpa. Me digam aí nos comentários quantas vezes nos últimos 6 anos nós ouvimos os ministros do STF indo pra imprensa ou pras redes sociais para dizer que todos os abusos, ilegalidades, todas aquelas ações autoritárias deles foram necessárias para salvar a democracia? Quantas vezes nós ouvimos políticos de esquerda falar isso? E quantas vezes nós ouvimos, pior, jornalistas, militantes, imprensa reforçando essa narrativa, passando pano pras atrocidades supremas e defendendo o arbítrio? Quantas vezes, gente? Eu não consigo nem contar quantas vezes eu já ouvi essa ladainha. E quantas vezes nós ouvimos, então, que a eleição do Lula em 2022 foi crucial para preservar e salvar a democracia? Agora caiu tudo por terra, porque a revista britânica The Economist, que é uma das mais prestigiadas do mundo, listou 3 grandes motivos para a queda do Brasil no seu ranking de democracia. E eu vou mostrar essas 3 aqui para você. Primeiro, a suposta trama golpista, a polarização política e lá no fim, a maior bomba de todas, as decisões abusivas e ilegais de Alexandre de Moraes e do STF. Um homem sozinho, apenas só ele, conseguiu ser um dos maiores responsáveis pela destruição da democracia aqui no Brasil. Você vai ver a The Economist dizendo verdades duras, como poucas vezes a gente vê a imprensa brasileira fazer por aqui em relação ao STF e em relação a Moraes. Você vai ficar de queixo caído aí. Então leia aqui comigo essa matéria da Gazeta do Povo. Acompanha aí. Censura e violência política fazem Brasil despencar 6 posições em ranking da democracia. O Brasil caiu 6 posições no Índice de Democracia de 2024, divulgado nesta quinta-feira pela revista britânica The Economist. Entre 167 nações avaliadas, o Brasil ficou em 57º lugar, atrás de países como Argentina e Hungria, sendo considerado pela publicação uma democracia falha. No levantamento de 2023, o Brasil estava em 51ª posição no ranking. Decisões do STF foram apontadas pela revista como um dos fatores para o rebaixamento da nota brasileira, além da crescente polarização política e o suposto golpe de 2022. Pessoal, antes da gente falar do STF e do Moraes, vamos ver esses outros 2 fatores aqui, porque apesar de eles serem importantes para a redução da nota do Brasil, na minha visão eles não se comparam aos efeitos autoritários das decisões de Moraes e do STF. Então, antes da gente ver aquelas palavras duras da The Economist contra o STF e o Moraes, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, então, sobre a influência da suposta trama golpista nessa nota que o Brasil recebeu aqui da The Economist. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Aí, ó. Um ponto citado no levantamento do The Economist alerta que a pontuação do Brasil também foi negativamente impactada por novos detalhes da investigação sobre um suposto golpe de Estado frustrado em 2022 contra o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e membros do STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Para a revista britânica, o caso sugere que os militares brasileiros continuam a ter uma visão negativa do governo civil, mesmo 40 anos após o fim da ditadura militar, além de indicar uma preocupante tolerância à violência política, algo ausente em democracias mais consolidadas. A The Economist também faz menção ao ataque do Homem-Bomba nas proximidades do STF em novembro de 2024. O que foi que a The Economist fez aqui? Ela incluiu a suposta trama do golpe como uma prova de que o Brasil teria uma tolerância maior à violência política, além de ser um indício de uma questão mal resolvida entre os militares e os governos civis brasileiros pós-ditadura. Mas é importante a gente ter em mente aqui que a maior parte do alto comando do exército foi contra qualquer tipo de golpe e que quem impediu a realização de qualquer tipo de golpe foi justamente a falta de aderência da maior parte das Forças Armadas, algo que consta na própria denúncia da PGR e na investigação da PF como um fato inquestionável. Isso é, aliás, uma das maiores provas de que qualquer planejamento ou cogitação golpista não foi levada adiante e não foi executada e, portanto, não tem crime. Como eu já mostrei aqui várias vezes no canal, em várias análises, por isso eu vou deixar aqui na tela, no final e na descrição, um vídeo sobre isso para você. Mas o interessante aqui é então notar isto, que na verdade as Forças Armadas brasileiras, ao não aderirem a qualquer tipo de golpe, ajudaram a preservar a democracia. Não o STF, as Forças Armadas. O STF não, ele tem feito várias barbaridades há anos, sem evitar nenhum dos grandes problemas que os ministros vivem dizendo que eles que evitaram.
Você concorda comigo que não foi o STF que vetou coisa nenhuma? Então curte aí o vídeo com força e bora pro segundo ponto aqui da The Economist, que é a polarização política. Acompanha comigo. A The Economist avalia ainda que os níveis elevados de polarização partidária levaram ao surgimento da política de soma zero, situação na qual o ganho de uma parte corresponde exatamente à perda da outra, resultando na politização das instituições brasileiras e no aumento da violência política. Esse ponto aqui, apesar de também ser importante, não é algo tão importante quanto o último ponto que eu vou mostrar para vocês, que é justamente sobre as decisões morais. E eu te digo o porquê. Porque a polarização política não é um problema só do Brasil. É uma tendência mundial, global, que tem afetado quase todas as grandes democracias do mundo. E é uma consequência direta da globalização, da democratização dos meios de comunicação, da popularização da internet, da popularização das redes sociais e até do próprio aumento do interesse da população pela política partidária, governamental e institucional. No ano passado, gente, a ONU divulgou um relatório que mostrou que a América Latina e o Caribe são as regiões em que a polarização política mais tem aumentado. E que uma das razões para o aumento dessa polarização é a desconfiança da população em relação às instituições e aos políticos. Em 2000, 60% das pessoas acreditavam que a democracia era a forma preferida de governo. Enquanto que em 2023, esse dado caiu para 48%, e uma coisa que me soou aí bem interessante nesse dado é que as mulheres são as mais insatisfeitas com a democracia, assim como a população de baixa renda. Esse é, portanto, gente, um problema maior que não afeta apenas o Brasil, esse da polarização. Antes da gente avançar para a parte mais bombástica agora que eu quero mostrar para vocês, que é o centro ali do relatório da The Economist, que mostra como Alexandre de Moraes e o STF destruíram a democracia brasileira, eu preciso falar com você sobre a Gazeta do Povo, que é o jornal onde nós estamos lendo essa notícia aqui, que desmonta a narrativa de que o STF é o salvador da democracia. A Gazeta do Povo é um jornal independente, sem amarras com políticos, sem amarras com grupos do poder, e isso significa que as suas reportagens e análises são guiadas pelos fatos, sem distorções ideológicas e sem interesses ocultos. O compromisso da Gazeta é com a verdade e com seus assinantes. Muitas das pautas que a gente discute aqui têm como fonte exatamente a Gazeta, justamente porque ela aborda os temas que realmente impactam a nossa vida sem narrativas militantes. Além disso, é um jornal que defende princípios inegociáveis, liberdade, família, vida, valores essenciais para quem quer um Brasil melhor. E mais, a Gazeta é hoje uma das maiores vozes da defesa da liberdade de expressão dentro da imprensa. Se você quer ter acesso ao jornalismo sério, corajoso, alinhado com esses valores, ativa agora mesmo o seu acesso gazetadopovo.com.br/Deltan. Ou então você acessa pelo QR Code que eu vou deixar aqui na tela para você focar com o seu celular, basta você focar aí com a câmera do seu celular. Para quem acessar agora o link, a Gazeta liberou uma oferta especial para novos assinantes, que é irrecusável, apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses, sem fidelidade. Você pode cancelar quando quiser, mas eu tenho certeza que você não vai querer cancelar. Lá, gente, você tem acesso aos artigos que eu escrevo na minha coluna do jornal toda quinta-feira. Agora, amanhã vai ter artigo novo, além de conteúdos de outros grandes colunistas. Então garanta o seu acesso por esse valor especial. Eu vou repetir o link para você. E além de ter acesso a todo esse mundo de informação, você apoia alguém também que permite vídeos como esse patrocinando o nosso canal. Vou repetir o link, gazetadopovo.com.br/Deltan. Espero você lá dentro da Gazeta. E agora bora para o momento que todos vocês estavam esperando. Bora ler aqui comigo o que disse a The Economist, desmascarando, denotando, demolindo Alexandre de Moraes e o STF e falando verdades duras, como poucas vezes a gente viu a imprensa fazer. E olha só o que ela disse. Você vai ficar aí de queixo caído como eu prometi, eu tenho certeza. Olha o que ela disse aí. No relatório, o setor de inteligência da The Economist, que elaborou o índice, considera que o STF ultrapassou os limites quando suspendeu temporariamente a rede social X durante o período eleitoral, democracia, e ameaçou impor pesadas multas àqueles que usassem redes privadas virtuais, as VPNs, para acessar o X. A publicação afirma, aspas, restringir o acesso a uma grande plataforma de mídia social dessa forma, por várias semanas, não tem precedentes em países democráticos. E eu já vou te mostrar mais, mas vocês prestaram atenção nisso aqui? Não tem precedentes em países democráticos. Por que será, hein? Eu respondo, gente. Porque banir redes sociais não é coisa de país democrático, é coisa de ditadura. Fez muito bem a The Economist aqui ao dizer, o STF ultrapassou todos os limites. Gente, isso aqui é monumental, porque uma análise dessa, sair na The Economist, é um golpe duríssimo para os ministros do Supremo. A The Economist é uma revista muito prestigiada no exterior. É lida por muita gente poderosa, da elite financeira, política, mundial. As mesmas pessoas com as quais os ministros do Supremo adoram confraternizar lá no exterior. Isso aqui coloca uma mancha gigantesca no tribunal e no ministro Alexandre de Moraes, expondo as ações dos ministros como abusivas, ilegais, autoritárias e, o pior de tudo para eles,
antidemocráticas. Aí, enfim, alguma coisa realmente antidemocrática aí, né? Porque eles falam, somos defensores da democracia. E as ações deles, como são qualificadas bem aí pela The Economist, são antidemocráticas. É o oposto de tudo que eles dizem sobre eles mesmos. Eles me lembram aquela pessoa que se olha no espelho, ela se acha linda, maravilhosa, se olha no espelho e a imagem não mostra isso. Mostra que é horrível a cena, na verdade. Não é uma cena bonita. E esse fator de constrangimento é algo que pode pesar muito para vários ministros ali, que não vão querer ser vistos no exterior como antidemocráticos. E tem também um efeito multiplicador, gente, porque depois que a The Economist fez uma avaliação dessas, a tendência é que outros grandes veículos de imprensa internacional de muito prestígio façam o mesmo, complicando a situação dos Supremos. Mas bora aqui comigo que tem mais. Olha aí. A censura de um grupo de usuários ultrapassou os limites do que pode ser considerado uma restrição razoável à liberdade de expressão, especialmente em meio a uma campanha eleitoral. Segue. Tornar certos discursos ilegais com base em definições vagas, atentado às instituições, desinformação. Tornar certos discursos ilegais com base nessas definições vagas é um exemplo de politização do judiciário. Politização do judiciário. Lembra o ministro Barroso dizendo que eles vão julgar Bolsonaro juridicamente, não politicamente? Aí, politização não é só a gente, tá escancarado, todo mundo que tem olhos vê. Até a The Economist, o veículo progressista. Politização do judiciário. A decisão não apenas causa um efeito inibidor na liberdade de expressão, mas também estabelece um precedente para que tribunais censurem o discurso político, o que pode influenciar indevidamente os resultados políticos. Finge a surpresa. Isso é o que diz o relatório, lembrando que o bloqueio do X durou 2 meses e afetou o acesso de dezenas de milhões de usuários a uma das redes sociais mais utilizadas no Brasil. Caracoles, gente, que pedrada, hein? Que pedrada no Supremo. E perceba uma coisa, é ou não é a mesma coisa que a gente fala todos os dias aqui no canal? É ou não é a mesma coisa que a direita reclama todos os dias do Supremo? O Supremo quer ser o censor geral da República. Ele quer dizer o que as pessoas podem ou não dizer, mas, ou pior, quer dizer o que as pessoas podem ou não pensar, dizer, expressar. E se você sair da linha do que eles querem, você é punido. Isso está acontecendo porque o Supremo e o Judiciário brasileiro estão extremamente politizados, como disse a The Economist, porque eles não decidem mais de acordo com a Constituição e com as leis. Não, a referência não é essa. Mas sim de acordo com o nome que está na capa dos autos, de acordo com a conveniência política, com a vontade pessoal dos ministros. Aí agora o que eu quero saber é o seguinte, a grande imprensa brasileira vai xingar a The Economist de extrema-direita? Vai dizer que é uma revista fascista? A revista então está atacando as instituições? Porque são esses os rótulos que ela usa contra a direita brasileira todos os dias para tentar calar e colocar panos quentes nas nossas reclamações, que, como vocês podem ver agora, são reclamações absolutamente legítimas e, mais do que isso, de bom senso. Que até a The Economist, que é uma revista progressista, enxerga e concorda. Bora lá que tem mais pedrada no Supremo. Você achou que acabou? Não acabou. Olha aí, ó. A The Economist ainda citou que, desde 2019, o STF tem conduzido investigações controversas sobre a propagação de supostas desinformações que atacam as instituições eleitorais democráticas do Brasil, numa referência clara aí ao inquérito das fake news. Gente, já era, a gente furou a bolha. E agora o mundo sabe sobre os inquéritos ilegais, do fim do mundo, etc., contra fake news, inquéritos do golpe, o que for, de Alexandre de Moraes, inquéritos intermináveis, sem distribuição, arbitrários, com uma série de medidas ilegais lá dentro, censura e tudo mais. E quando o mundo fica sabendo desses inquéritos, entende o fato entende realmente o que acontece ali dentro, entende de fato o que acontece ali dentro, a reação é sempre a mesma. Todo mundo fica abismado com as ilegalidades absurdas que são praticadas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. As máscaras imorais do Supremo caíram perante o mundo. E agora, eles não vão conseguir enganar mais ninguém nesse teatro macabro deles. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou de descobrir que Moraes e o Supremo foram reconhecidos internacionalmente como perigos para a democracia, em vez de salvadores da democracia? Conta aí pra mim nos comentários, como é que você se sente em relação a isso? O que você tá achando? Os ventos estão ou não estão mudando, meu pessoal? Só Moraes e os outros ministros do STF que ainda não caíram a ficha, que a casa caiu geral pra eles. Só eles, viu? Porque no mundo, eles já sabem que não tem mais como eles fazerem o que estão fazendo contra a Constituição brasileira e interferindo na soberania norte-americana. Um forte abraço a todos os patriotas conservadores. Até o próximo vídeo.